Vamos falar hoje sobre um assunto aí que está em alta, porque segunda-feira começa a declaração de ITR e hoje nós vamos falar sobre isenção de ITR. Quem é isento, Ana? E quem vai ter que pagar o ITR? Então, o vídeo de hoje é sobre isenção de ITR, tá? Eu sou a Ana, do Simplificando a Contabilidade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isenção de ITR. Existem regras para a isenção de ITR. Não quer dizer que você seja isento de entregar sua declaração, tá? Lembrando que a declaração começa segunda-feira, dia 14 de agosto, e vai até o dia 29 de setembro. O prazo ele é menor do que a declaração de imposto de renda, então fica muito atento, porque a hora que você precisar da sua declaração de ITR, você vai ter que pagar multa, tá? Se você entregar fora do prazo. Então, melhor entregar agora, dentro do prazo. A isenção de ITR. Quem que é isento de declarar, de pagar o ITR? Segundo a Lei 9.393 de 1996, tá? É a Lei 9.393 de 96. No artigo 2, diz que são isentos de ITR os imóveis considerados pequenas glebas rurais, inferiores a 30 hectares. Então, se você é inferior a 30 hectares, você não vai pagar imposto sobre o território rural. Mas você tem que fazer sua declaração de imposto, sua declaração de ITR, tá? Porém, isso somente quando o proprietário tem somente um imóvel. Então, se você tem 10 hectares numa cidade A, mais 10 hectares numa cidade B e mais 20 hectares numa cidade C, que vai dar 40, você vai ter que fazer a sua declaração de ITR e você vai pagar imposto sobre o seu ITR, tá bom? Sobre o seu imóvel rural. Aí vai que você tem, que você vai ter que pagar, tá? Então, a pessoa só tem um imóvel rural, sem urbano, tá? Só o rural. E menos de 30 hectares. Ela está isento de pagar o imposto territorial rural, tá? Não quer dizer que ela está isento de entregar sua declaração. Existe isenção também em casos que sejam situados em áreas específicas, como o Amazonas. Então, você tem determinada quantidade de terra no Amazonas, você está isento a imposto lá no Amazonas, porque a gente sabe que o Amazonas, grande parte é reserva legal e você não pode desmatar, né? Apesar de que acontece algumas coisinhas, mas não pode. No Pantanal também, porque são áreas que devem ser preservadas. Em polígonos de secas, por exemplo, a seca do Nordeste lá, que não tem produção, que você não consegue produzir nada, porque regiões muito secas você não consegue produzir, você não consegue plantar, você não consegue criar animal, nada na terra. Então, consequentemente, ele acaba sendo isento de pagar o seu ITR, tá? E no artigo 3 dessa mesma lei que eu já falei no começo, que é a 9.393, ele ainda demonstra casos específicos de isenção, tá? Os casos específicos de isenção são o imóvel compreendido em programa de reforma agrária. Gente, não considerem esses errinhos de fala, de locução. Imóveis compreendidos na reforma agrária que são explorados por meio de cooperativa. Por exemplo, muitos assentamentos, eles têm lá a cooperativa deles, que vendem produtos orgânicos, né? Legumes orgânicos, verduras orgânicas, fazem também pão, queijo, N derivados ali, já fazem eles mesmos o processamento do produto deles, né? Então, esses imóveis que são explorados por cooperativas ou associação, que é o que muitos assentamentos fazem, eles têm essa isenção de pagar
o ITR, mas não quer dizer que aquelas pessoas que estão ali cadastradas, vinculadas a uma associação, a uma cooperativa, e elas fazem parte de um assentamento, não tenha que declarar. Elas têm sim que declarar, tá? Tem que fazer a sua declaração, só vai ser isento de pagar, tá? A fração ideal para uma família que não ultrapassa 30 hectares. Então, se a fração for menor que 30 hectares e mantém uma família, também ela está isenta de pagar. Um conjunto de imóveis que não ultrapasse a 30 hectares. Então, que é aquilo que eu falei. Se você tiver 40, você vai pagar. Mas se você tiver na cidade A, 10, mas na cidade B, 5 e na cidade C, 2, que vai dar 17, tá inferior a 30 hectares, então você não vai pagar o seu imposto, mas você tem que fazer a sua declaração. Gente, eu tô frisando bastante que tem que fazer a declaração, porque a declaração é muito importante de ser feita, independente de você ser isento ou não, porque é uma forma de você comprovar que aquele imóvel é seu, tá? Você mostrando para o governo, cumprindo com as suas obrigações, você consegue, consequentemente, mostrar que aquele imóvel é seu para banco, para N entidades, tá bom? A isenção da área também, outra isenção também que pode ser, que algumas áreas podem ter, é quando a determinada área tem mais de 30% de reserva legal. Por isso que a gente fala muito que o Amazonas, o Pantanal, porque grande parte do sítio, da fazenda, tem uma reserva legal, que é mais de 30%. Então, por isso que vem a isenção de pagar o imposto, tá? Então, a área que tiver mais de 30% de reserva legal, de reserva nativa, que é aquela reserva que você não pode desmatar, que você não desmata, você não pode, também essa reserva, ela tá isenta de pagar imposto, tá? Então, esses 30% aí, esses mais de 30% tá isento de imposto, mas não isento de fazer a declaração. A declaração é diferente, você fazer a declaração não quer dizer que você vai pagar, tá? Lembrando que ser isento não quer dizer que você não precisa fazer sua declaração. Então, esse foi um vídeo mais explicativo, tá? Para vocês entenderem o porquê que muitas pessoas fazem o ITR e não pagam imposto sobre o imóvel rural, mas são obrigadas a fazer, tá? Então, e se você tem um imóvel rural e não faz essa declaração, indico muito que você procure um contador e faça, a partir de agora, a sua declaração, legalize o seu ITR, para que você não tenha consequências, não gere consequências ruins lá na frente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas sobre ITR, deixem aí nos comentários, compartilhe com os amigos, porque eu acho que esse vídeo ele é muito importante, né? E ao longo aí do período de declaração de ITR, a gente volta a falar sobre ITR, tá bom? Tchau!